Meu nome é Marcelo Smith, eu sou professor de Karatê e junto com o Sensei Colela nós temos um projeto chamado Karate Do Kids e hoje eu estou aqui no ginásio Adib Moisés Dib, que é onde está acontecendo a última etapa do Campeonato Paulista de Karatê. E a gente resolveu vir aqui nesse evento para tentar documentar, junto a alguns professores de Karatê, a essência dos principais valores que são transmitidos para as novas gerações, para as futuras gerações, que são as crianças, que praticam esse esporte. E olha que interessante, porque por que nós escolhemos justamente um campeonato? É porque aqui você tem professores que são extremamente dedicados aos alunos, até por conta da exigência que os campeonatos têm em relação à performance. São atletas que a gente chama de alto rendimento, desde as categorias infantil até as maiores, de mais idade. E o que a gente pôde perceber desses professores, que são extremamente dedicados, e aos seus alunos que são leais também a esses professores, é que você tem um consenso em relação a esses valores que são o respeito, todos eles são unânimes, a disciplina, ao condicionamento mental, inclusive, não só físico, mas o mental também. Mas tem um que ficou, que não foi falado, mas está implícito na narrativa de todos eles, que diz respeito à relação mestre-discípulo. E o quão que isso pode ser importante na vida desses atletas, porque nessa relação de mestre-discípulo, o mestre do aluno acaba sendo uma referência. E é uma referência não só dentro do tatame, onde você tem a prática, né, do esporte, mas também fora dele, no dia a dia, em casa, nas ruas e principalmente nas escolas. Olha que interessante. Por isso a gente queria registrar esse evento e o depoimento desses professores para mostrar o quanto pode ser benéfico a prática do Karatê como atividade extracurricular nas escolas. Vamos dar uma olhada então? Vamos lá! E aí, tudo bem, pessoal do canal? Estou aqui com o Sensei Aguiar, que é Sensei do estilo Shotokan, quinto dan de Karatê, é isso? Quinto dan. Muito bem. O senhor está feliz aí com o campeonato? Sem dúvida nenhuma. Campeonato da Federação Paulista, realizado aqui em São Bernardo, uma competição que reúne mais de 140 equipes no estado todo, que conglomera aí com uma quantidade de atletas num nível altíssimo, que vai representar o estado não só no Campeonato Brasileiro, mas em outras competições também. Vários atletas da seleção aqui também. Eu que embarco amanhã para o Pan-Americano, a gente vai para Curaçao com a equipe adulta, mas aqui todas as categorias, desde a base até o Master. Então é uma satisfação muito grande. São Bernardo que sempre recebe excelentes eventos. O senhor ensina Karatê para criança há quanto tempo? Há 27 anos. Meu instituto faz 27 anos esse ano, no mês de julho, 27 anos de escola. Em que região? Em Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, ali. Tá. E uma coisa que a gente está perguntando para todos os professores é assim, qual é o impacto, como é que, na verdade assim, a gente sabe que o Karatê tem um impacto significativo na vida das crianças, né? Como é que o senhor observa isso hoje? Qual o impacto que o Karatê tem na vida das crianças, já no ano letivo, na escola? Eu costumo dizer o seguinte, antes do impacto é a sobrevivência. Sobrevivência do quê? Justamente aquela questão do dia a dia que a criança encontra vários desafios e várias dificuldades. Você tem aí primeiro qualidade física. Sem dúvida alguma, o Karatê é um esporte que desenvolve a qualidade física na sua complexidade total, absoluta. Coordenação motora fina, grossa, desenvolvimento psicomotor e etc. Você vem, o segundo ponto, desenvolvimento de talento. A criança começa a ter essa familiaridade com o Karatê. É um esporte que eu sou suspeito de falar, claro, mas ele é muito contagiante. Então desenvolve esse talento. Junto com isso, vem a questão da concentração e da disciplina. Concentração e disciplina se leva para qualquer profissão. Se amanhã ele não for um atleta de alto rendimento, com certeza ele vai ter sucesso naquilo que ele for fazer. Eu sou pai, eu sei exatamente disso. Quanto mais profissionais nós tivermos, e quanto mais modalidades você tiver na composição da educação do teu filho, é certeza de um adulto de sucesso. Isso é muito difícil, porque dá muito trabalho. Lidar com pessoas, gerir pessoas, é gerir vaidade, é gerir princípios, é combater com ideologias que às vezes você não concorda. Mas não é porque eu discordo que eu vou discutir. Se eu discordo, eu tenho que argumentar. E o Karatê é isso. A base do Karatê dentro do tatame é isso. É como um comitê, né? Exatamente. Porque eu fiz dessa forma e não fiz daquela. Porque nesse momento e não nesse. Por que mais defensivo e não ofensivo?
karatê eu volto a dizer, é um presente que Deus nos deu para chegar até pessoas que às vezes não têm acesso a outra atividade coletiva, por exemplo, que nem sempre o menino joga bem futebol, e se ele não joga bem, ele não tem muito espaço. Mas o karatê é ele. E o karatê não precisa muito, né? Basta Não. você ter um espaço. Não, você precisa de vontade. Nem de tatame você Só precisa, vontade. né? Eu dei aula e hoje eu tenho um instituto, graças a Deus, maravilhoso lá em Ribeirão Preto, convido todo mundo para ir conhecer. E eu dei aula muito em corredores de escolas, porque não tinha tatame, não tinha lugar, no início da minha carreira. Não me arrependo, porque era ali que eu tinha que fazer a diferença. Era ali, e o corredor era tão bom que só aumentava meus alunos. Por quê? Porque era passagem de outros alunos. Olha. Eu não reclamava do piso, mas era passagem. Então acho que isso faz toda a diferença. A gente tem que aproveitar cada momento como se fosse único. Porque às vezes ele não volta, às vezes você tira a oportunidade de um aluno que ele não vai voltar. Se aquela aula não foi legal, você tem que encantar o aluno. Não é fazer algo que não tem consentimento técnico. Tem que ter conceito técnico, sim. Mas você também tem que encantar. E às vezes o garoto, o jovem, às vezes você não dá aula nem para o jovem que está ali. É o pai que está assistindo. E no áudio dele, você está instituindo alguns princípios que são importantes na formação do garoto. A mãe não estava nem muito preocupada se é karatê ou se é judô. Ela viu que é kimono, mas pô, esse professor fala de princípios que vão de encontro com os meus. Então vai me ajudar na formação. Enfim, dá pra gente falar aqui horas e horas. E os pais percebem isso. Agora, uma coisa importante, assim, antes de terminar, o senhor estava falando o seguinte, que ensinou em escola. Então, assim, nesse sentido, é muito importante que a gente faça um esforço para levar o karatê para as escolas. Sem dúvida alguma. O karatê nas escolas você tem uma limitação maior, que é a filosofia e dentro da metodologia daquela escola. Escola A, B e C, cada um tem a sua. Eu prematuramente, quando dei aula na primeira escola, eu tinha 18 anos de idade, estava no meu segundo semestre de faculdade. E tinha uma metodologia da escola. Eu comecei a acelerar demais, me chamaram e falaram, Ricardo, segura um pouquinho. E na época, eu queria... O que eu treinava de manhã como atleta, eu queria aplicar na minha aula à tarde. Eu estava completamente errado. Essa adaptação não pode inibir o professor. Ele tem que convencer a direção, os professores, os mantenedores, de que o karatê é uma ferramenta incrível na formação daquele aluno. E ele vai ter destaque nisso. Isso vai ser bom para a escola, vai ser bom para a instituição, para a família, enfim. Só coisa boa. Olha que bacana. Gente, olha quanto aprendizado a gente pode tirar dessa entrevista com o Sensei Ricardo. Você que é professor, dono de escola, diretor de escola, olha quanta coisa boa a gente pode estar levando aí para as crianças, não é? Então, curtam aí, compartilhem esse vídeo e vamos fazer com que o karatê cresça nesse mundo infantil e levando valores importantes, tá bom? Sensei, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo canal Karatê do Kids, caminho das mãos vazias para as crianças. A gente forma cidadão do bem, formando crianças do bem. Um grande abraço para todos vocês e obrigado. Sensei Ronaldo, quinto dan de karatê. Qual que é o estilo, senhor? Shorin Ryu. Shorin Ryu. Sensei, o que o senhor percebe no desenvolvimento dessas crianças que fazem o karatê dentro das escolas? Olha, existe dois tipos de trabalho dentro das escolas. Aquele que algumas escolas impõem para só dizer que tem uma carga a mais, uma aula extra, e tem aquele que o professor ele quer ser profissional, ele quer mostrar a arte marcial. Tá. Todas as escolas que eu procurei para desenvolver o karatê, eu mostrei os prós e os contras. Porque os contras é uma luta, né? E uma luta, e a gente exige muita disciplina. Então tinha criança que queria que o pai colocava para fazer de qualquer jeito. Então se está procurando a disciplina, a primeira coisa que tem que ter é o vestimento, kimono. Sim. Né? Muitas escolas não tinham os tatames. Então, aí você começa a impor essa disciplina. Existe uma certa resistência. Começo, né? Mas aí você acaba mostrando que aquilo é o ideal para a criança, né? Um exemplo que eu dava para os pais é assim, seu filho faz natação, ele não vai nadar de calça jeans, né? Então... Tá, e Ronaldo, me conta uma coisa, assim, existe aquele pensamento também em algumas pessoas que se a criança aprender muito cedo o karatê, ela pode se tornar agressiva e usar isso contra os coleguinhas. O que a sua experiência te diz? Muito pelo contrário, né? Eles ficam até com medo de bater em alguém, de agredir alguém. Porque ele passa a ter consciência da força e do... E o medo de ser repreendido. Sim. Porque assim, o meu trabalho do karatê nas escolas, ele começou por uma necessidade minha. Eu passei uma fase ruim na vida e eu fui andar na praia, né, que sou do litoral. Que lugar? Praia Grande. Bacana. E aí eu fui andar na praia e fui discutir com Deus.
Tá. Eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui, meu? Tô sobrando na Qual que é terra. o propósito? É. E aí na volta eu passei em frente de uma escola. Eu já tinha trabalhado em escolinha quando eu era faixa marrom. Aham. Eu passei em frente à escola e quando eu cheguei em casa, eu fui trocar de roupa, o meu kimono caiu em cima de mim. E aí eu falei assim, pô, vou naquela escola lá fazer um projeto. Aí Foi um eu fui, chamado isso aí. aí eu fui nessa escolinha, Colégio Rodrigues Domens, né? Aham. E aí eu comecei. E eu fazia segurança de balada, era encarregado de segurança. Aí eu comecei a dar aula, as crianças começaram a gostar. E aí eu falei assim, falei pro meu sensei, olha, eu vou fazer um projeto e vou colocar karatê em várias escolas na Praia Grande. Aí ele me apoiou. E aí eu saí entregando currículo. Peguei 10 escolas. Em março de 2006, eu já estava em 10 colégios trabalhando. Puxa vida. E aí eu saí do bico, e em maio eu abri meu dojo. Olha que bacana. Né? Em maio. Foi tudo muito rápido. Sendo que o karatê, o foco não é a competição. Mas desse trabalho meu, foram 10 alunos para a seleção brasileira. Que hoje eu posso citar o nome, né? Crianças que começaram comigo dentro das 10 escolas, né? E depois foram para as academias de bairros próximos à casa. Foi a Rafaela Silva, do Pesado, que é a baita atleta de São Paulo. Sim. Foi o Bruno Paraguai, que foi terceiro lugar no Sul-Americano, né, de Karatê. E teve a Bruna, teve o Nimai, que foi campeão mundial em escolar, né, em Marrocos. E agora, recentemente, nós temos a Amandinha, que foi vice-campeã sul-americana e vai disputar o Pan-Americano no México e o Mundial também esse ano. Então, é um trabalho que começou nas escolinhas, né? E que assim, quando eu via que a criança tinha um jeito legal, eu falava, pai, ó, traz pro dojo. E aí a gente fazia um trabalho pra competição. Por isso a importância de se investir no karatê infantil, né? Isso, é muito importante. O karatê infantil, que é a formação. Se não tá com uma conduta boa, você tem que alguma coisa tirar do aluno, não o karatê. Mas aí a competição, ela acaba sendo o objetivo principal da criança. Sim. E quando a competição vira o objetivo principal, o karatê não está mais ali. Perdeu a essência. Perdeu a essência. Muito bem, Sensei. Olha, Sensei, muito obrigado pela entrevista aqui pro nosso canal. A história é muito bonita de vida, tá? E a gente deseja sucesso aí. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, tá? Eu que agradeço. E apoiem as crianças nas escolas aí no karatê. Onde você vê que o karatê está querendo entrar na escola do seu filho, levanta essa bandeira, porque nada de ruim vai acontecer pro seu filho, só coisa boa. Bom, tô aqui com o Sensei Thiago, que é técnico do Brian. Sensei, quanto tempo que o Brian treina contigo? O Brian já treina comigo já há uns 7 anos. 7 anos? Poxa vida, Sou bem pequenininho na academia. Que bacana. Você dá aula aqui em que lugar? Itaquera. Itaquera. Hoje José Bonifácio. Tá. E o que o senhor acha, assim, qual que é o impacto que o karatê tem na vida das crianças? Cara, eu acho que é fundamental a questão da disciplina, coordenação motora, a educação dos alunos, e eles conseguem desenvolver uma atenção bem maior, né, dentro da academia e voltando para dentro da escola. Eu acredito que o trabalho do karatê, não só do karatê como de todas as artes marciais, dentro da escola também é muito importante, assim quanto dentro da academia. Eu vejo que assim, a criança, o karatê ajuda no sentido de que quando a criança ela tem essa consciência do que pode acontecer, ela não usa, né? Ela não usa. Obrigado, Sérgio. Tô com o Alex e a Liane, tá? Que são professores de karatê e tem uma academia, não é isso mesmo? Vou começar com a Liane primeiro. Liane, você tem uma academia, onde mesmo fica? Em Santos, em São Vicente. São Vicente. E tem uma sede também em Santos que a gente está num projeto, trabalhando com karatê, educação infantil, as crianças pequenas, desde pequena até adulto. É o seguinte, eu estava falando com outros professores e a gente estava falando sobre a importância de se ensinar o karatê já nessa idade de infantil, né? Qual que é o impacto, Alex, que você vê na vida das crianças quando você começa a ensinar o karatê já a partir dos 6, 7 anos? Então, eu acho assim, a partir dessa idade, quando começa a fazer uma introdução ao karatê, você tem você ensina um pouco mais de responsabilidade, eles têm um pouco mais de cuidado com as coisas deles, entendeu? Eles cuidam porque você ensina como é que põe o kimono, o quarto kimono, você ensina também toda a parte de
que você faz além da responsabilidade, a parte motora, lateralidade, coordenação, é uma coisa que você vai trabalhando e às vezes até na parte lúdica, né, que você trabalha no karatê também, é de grande impacto para poder a formação e o desenvolvimento das crianças. Tá, a gente já falou na parte motora, né? Uhum. Agora deixa eu fazer um ping-pong desse lado aqui. Liane, assim... Eu acho muito importante a parte filosófica também, que a arte marcial entra. Bem lembrado. Porque a gente trabalha toda uma filosofia, com as regras que eles têm que cumprir. Eles aprendem que dentro do dojo eles têm uma série de critérios para estar participando. Não é só competir, chegar lá e vai sair batendo, não. O aluno já aprende desde pequeno. Eu trabalho com criança a partir de 4 anos, então já aprende a ter respeito pelo seu sensei, respeito pelos seus amigos de treino. Então é todo um conjunto com a filosofia que eu acho que é muito importante na arte marcial. Perfeito. Até, Liane, eu queria até colocar um parênteses. Quando a gente fala de respeito, e a gente, sabendo que preconceito é uma coisa global, né? E a gente tem um histórico do país ser o país do Brasil, ter essa coisa do preconceito machista predominante, né? Como é que você acha que o karatê leva isso para as crianças, de abolir o preconceito machista da vida das crianças? Então, eu sendo professora mulher, aí a gente já entra mais meninas, já se espelha na professora, aí os meninos começam a entender melhor que não é só os meninos que podem fazer isso. Então eles começam a entender e ter aquele certo respeito. Não é respeito pro lado ruim, não, tem que obedecer e acabou. Não é assim. A gente trata com todo carinho as crianças e fazendo elas entender que tem que respeitar o próximo, que uma pessoa é diferente da outra, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Uns vão querer competir, outros não querem, outros têm vergonha, então cada um tem que se respeitar e todo mundo tem o seu próprio momento. Bom, e vocês tiveram uns alunos que competiram hoje aqui, né? Como é que foi o desempenho? A gente, na verdade, a gente está começando a voltar às competições, né, por causa da pandemia. A gente está com um atleta hoje que foi campeão, ele é a categoria Sub-14, masculino, ele foi campeão do Cheque ele ficou entre os 6 primeiros colocados para poder disputar também o brasileiro no Catar. Então é um atleta que já vem comigo desde pequenininho. Ele hoje está com 12 anos, ele começou comigo, ele tinha 4 anos na educação infantil, é faixa marrom agora, quer se tornar um faixa preta. Aí a gente teve essa pandemia, deu meio que um bloqueio, a galera ficou sem treinar, sem competir, a gente viu aula online, esse monte de coisa. Como é que foi administrar essa coisa de aula online? Então, foi bem complicado, porque as crianças meio que desmotivam um pouco, né? Então você tem que saber lidar e conversar, fazendo com que eles entendam que é importante não parar de treinar, que é importante tanto para a saúde deles, mental, quanto para a saúde física deles. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, estamos retornando agora para as competições. E foi assim, uma felicidade imensa, né, ter sido campeão, isso que estava buscando. Então a gente se sente muito feliz e realizado por estar fazendo parte desse momento da família deles. E amanhã a gente também tem um novo atleta aí para competir também, que também é nosso filho. E aí é pior ainda, porque a gente, né, cobra bastante, quer que ele vá bem, mas a gente espera que ele faça o melhor dele, que eu acho que isso é o mais importante. Cada um tem que vir tranquilo para dar o seu melhor. Com esse negócio de pandemia, ela gravava muita aula às vezes também, né, Liane? Gravava online, mandava vídeo, para mandar vídeo para os alunos, porque assim, você não pode só dar aula online ali e acabou. Às vezes ela gravava para que em outro momento eles pudessem treinar. Eles mandavam vídeo para eu poder ver e acompanhando, era bem... E Liane, uma pergunta, assim, né? Nesse negócio de você fazer a aula, quer dizer, já é difícil administrar uma academia, né? Aí você tem que aprender também a como gravar aula, como fazer uma aula online. Como é que foi para você isso? Foi um aprendizado? Você já tinha familiaridade? Como é que foi isso? Olha, eu sou nova, né? Mas eu não tenho familiaridade nenhuma com nada disso. Então, pra mim, foi muito ruim, pra falar a verdade. Quem gravava as aulas? Eu que gravava. Ele gravava. A gente montava até tatame na sala em casa. Na sala.
E aí vinha um barulho, né, quando eram os vídeos, né, pra poder estar mandando. Mas a gente aí cachorro planejava. latia, passa o avião. A gente planejava a aula, às vezes, Ia né? A gente fazer. falava, vamos fazer o que hoje? Vamos treinar essa parte aqui, para eles poderem depois me mandar a resposta do vídeo. Mas eu ficava Gravado, assim. na cinematográfica, né? Mas pra mim foi bem complicado. O Alex estava me dizendo que quem administra hoje a academia, quem coordena tudo lá é você, né? Eu tenho, assim, familiaridade com as crianças menores, né? Tá. Então, assim, a parte mais competitiva eu gosto também muito de trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar bastante a base. Então, os menorzinhos me atraem. Então, eu tenho um jeito diferente de lidar com eles. Menores que Então, idade? A partir de 4 anos, às vezes tem criança de 3 anos, eu dava aula em escola de educação infantil. Então, eu tenho ainda turma de 2 anos. 2 anos? 2 anos. Mas muito é mais lúdico. recreativo, É né, lúdico, é recreativo, mas eles vão aprendendo a ter disciplina, vão aprendendo aos comandos, seguir os comandos que você faz. Então, tudo é um processo assim. Então, quando chega um aluno desse meu aí, que agora tá com 12 anos, vem num campeonato, que ele quer tanto participar, e a gente se esforça, né, pra estar vindo também, ajudar. Mas é super gratificante, né? Porque a criança tá com você lá há tantos anos, tanto tempo, e chegar assim, então é uma realização, né? Na verdade, quando a gente casou, eu dava... Ah, eles são casados. Quando a gente casou... Esqueci de falar, eles são casados. Quando a gente casou, eu dava muita aula. E ela dava E poucas escolas, aulas. ele dava em academia. Eu dava em academia, dava em escola também. Aí as crianças pequenininhas, eu deixava pra ela. Eu ia passando pra ela e eu ia pegando mais os grandes e tal, que eu gostava mais da parte de competição, ela gostava da base. Depois, numa academia, a gente pegou junto, eu pegava a segunda, quarta e sexta, dava aula terça e quinta, fazia essa divisão. Depois, com o meu trabalho diferente, eu tive que partir para outro ramo, né? Eu ajudo as aulas dela hoje em dia, só que ela que toma conta, na verdade. Ele que tô mais dentro. Ela que tá mais dentro. Ele me ajuda Eu sou o bastante, a parte de delegado competição. regional lá na Baixada Santista. Eu estou envolvido, mas a aula mesmo, treino na academia do mestre Shizato lá, né? Mas ela também treina, mas quem dá aula hoje na academia é ela. Bacana. Olha, gente, eu gostaria de continuar esse papo aqui, porque eu já vi que tem muito pra gente conversar. Vamos combinar de falar mais sobre metodologia para karatê infantil? Eu achei muito interessante a experiência da Liane. O papo com o Alex também foi muito legal. Obrigado por vocês terem participado do nosso canal, tá bom? Agora eu tô aqui com o sensei Clodoaldo, que é 7º dan, é isso? Quinto dan, desculpa, sensei. Bom, 5º dan do estilo Shotokan de Karatê Do. Sensei, a gente estava conversando aqui com alguns professores e a pergunta que eu faço para todos eles é o seguinte: qual é o impacto que o Karatê traz na vida das crianças já logo no começo do aprendizado delas, entre os 6 e 7 anos? Olha, a gente viu uma nítida mudança de perfil, de comportamento. Então, no meu ponto de vista, e com já uma carreira aí bem sólida dentro do Karatê, ministrando aula principalmente para as crianças, a mudança que a gente mais vê na parte de foco, de atenção, que aí os próprios pais acabam relatando para a gente. E, logicamente, na parte disciplinar também. Interessante, o senhor falou do foco, assim, a gente não tinha ainda abordado especificamente esse fator. Como que a criança adquire mais foco com o Karatê? Na prática, assim, como é que é dentro de uma academia? Como que a criança pode desenvolver o foco? Então, é um fator interessante, porque hoje a gente tem sempre esse déficit de atenção, né? Que é uma coisa que está sendo até natural na sociedade hoje. Então, é trabalhar muito a atenção, falando sempre olhando para o olho da criança. Olha para mim, presta atenção, olha sempre para frente. Quando você vai fazer frente a frente, olha sempre para o teu coleguinha. Olha, não abaixa a guarda, mantém a guarda, olhando o olho no olho da criança. E sempre motivando com algo que chame a atenção dele na visão dele. Não deixar nada dispersar com esse ângulo. E uma coisa, sei, o senhor acha que o ensino do Karatê precoce, ele pode fazer com que as crianças utilizem isso na escola, com os coleguinhas, por exemplo? Olha, vai muito do ensinamento, da didática do professor, entendeu? Né? Porque se ele saber trabalhar esse lado da criança,
a criança não usa. Acho que é um consenso de que hoje no Brasil nós temos excelentes professores de karatê, né? Olha, modéstia à parte, realmente o Brasil está repleto de professores com um talento maravilhoso. Tem uma coisa assim que, infelizmente, né, se a gente observa que assim, existe o professor de karatê ele é um pouco marginalizado, né? Em geral, os professores de artes marciais, né, eles são um pouco marginalizados, né? Como é que o senhor vê isso? Eu, dentro da minha cidade, que tem quase 100 mil habitantes, o pessoal tem procurado muito karatê, principalmente nessa parte das crianças. E voltando àquelas origens mais tradicionais, da minha época, que tinha o Karate Kid, né? E hoje voltou o Cobra Kai, então isso aí deu um incentivo muito grande, voltando apagando um pouco essa parte negra aí de professores marginalizados. Então eu acho que o Karatê, os professores focaram mais no profissionalismo realmente. Você acha que hoje, em geral, existe um espaço para se levar o Karatê para as escolas também? Com certeza, para mim já deveria fazer parte do currículo escolar, não tenho dúvida disso. Hoje o senhor trouxe aqui um aluno, né, que lutou e ele medalhou. Qual é o nome dele mesmo? Eu tenho o Cauã, na verdade eu tenho 10 alunos. 10 aqui, alunos né? competindo. Então, tem o Cauã Colela, a Maria Siriaco, que acabou de receber a medalhinha dela aqui, entendeu? Bacana. Ela ficou em terceiro, o Cauã em segundo, e os demais aí com outras várias classificações. Mas a gente tem que focar bem, que eu gosto muito, que eu tenho um atleta adolescente. E adolescência, cara, hoje para você trabalhar é um pouco complicado. Porque a adolescência, hoje, de um modo geral, eles não gostam de fazer atividade física. Eles procuram outros meios, mexer em celular, computador. Então, para você trazer essa parte da adolescência para os treinos de karatê, é algo que você tem que se empenhar muito. E você vê uma garota subir no pódio, não tem preço. E o que você utiliza como meio para atrair justamente esses adolescentes? Olha, bastante conversa e fazer com que a aula seja agradável para eles. Fazer com que eles gostem, sintam-se realmente na casa deles, porque na casa deles são um ambiente mais confortável, onde eles fazem o que querem. Dentro do karatê, logicamente, tem a regra, dentro do dojo, mas aí você dá liberdade até certo ponto, fazendo com que eles sintam gosto por aquilo, porque senão começar a forçar, não vai resolver em nada. Bacana. Bom, gente, é isso aí. Conversei aqui com o Sensei Clodoaldo. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento. Você teria muito tempo para a gente conversar. Fico aberto também o convite aí para a gente falar no futuro, tá bom? Sobre metodologia, sobre o karatê de forma geral. Isso aí, Sensei. Obrigado. Estou aqui com o Sensei Ângelo, Sensei de karatê, estilo Shotokan. Sensei, o senhor hoje estava com uma aluna, né, que participou do campeonato. Ela tem quantos anos? Juliana é a categoria sub-10, 9 anos, quase completando. Tá feliz com o resultado? Sim. Eu vi que ela ganhou 2 medalhas, né? Isso, tanto no Catar quanto no GT, ela teve medalha de bronze. Tem alguns ajustes que a gente possa estar melhorando, mas a gente vê a evolução, ainda mais pela idade. Quanto tempo o senhor dá aula para crianças? Para crianças, em torno de 17 anos. E nesse tempo, como é que o senhor viu a evolução dessas crianças na escola, em casa? Sim. A gente pegar o tradicional que tem dentro do karatê, e você dosar em pequenos movimentos, em circuitos, dinâmicas, aonde você vai estar buscando o aprendizado e a correção de determinados movimentos, mas de uma maneira que você atinge a criança e ela esteja ali plena, vai estar frequente, não vai ser um aluno com um número de faltas muito grande dentro da academia, porque ela está ali, ela está se divertindo e muitas vezes ela não está nem percebendo e ela está se adequando a essa metodologia que era a tradicional, era a milenar, de uma maneira mais simples. E essa coisa da vida na academia, né, da rotina das aulas, acaba criando também na criança o senso de importância também de participar da sala de aula, né, quando está na escola. Sim, eu vou até um pouco mais longe. Eu falo não só esse senso de importância para a escola, eu digo para a formação do caráter completa.
Hoje em dia a gente vê muita criança que não é introduzida no meio do esporte, que com a evolução dela, adolescência, vida adulta, até a rotina de responsabilidades que o adulto tem, o trabalho, a família, isso é em pequenas dosagens dentro da academia, transfere-se da escola e para a vida adulta. A gente vê isso completamente. E é gritante uma criança que tem esse percurso e uma que não tem, lá na vida adulta, a diferença. E assim, é interessante também notar que esse é um trabalho que leva tempo, né? Por isso que o karatê, assim, até você chegar na faixa preta, você leva aí 5 anos, isso um adolescente, um adulto. E como se leva tempo, e assim, o que eu acho interessante é que os pais, quando eles colocam um aluno numa academia, eles esperam alguma coisa rápida, né? Um resultado rápido. Existe muito essa coisa de resultado rápido, né? Sim. E no karatê não é bem assim, mas tem o resultado. Tem o resultado. E eu vou até mais longe do que você falou. E eu calculo 10 anos. A gente vai ver frutos bons, frutos em 10 anos. Você vai colocar na balança a formação total da criança e fenomenal o quanto tem de transformação. Bom, o senhor já tem mais de 16 anos de experiência aí com alunos, né? Pode dizer com propriedade, né? Os seus alunos que o senhor pode acompanhar esse desenvolvimento. E eu digo até a minha formação. Eu vim da minha iniciação quando criança, 7 anos de idade, e passo a passo eu transfiro aquela experiência que foi boa para mim, da minha carreira profissional, e toda a formação que eu tive para as crianças. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Olha só, essa aqui é a Juliana, que participou hoje da última etapa do Campeonato Paulista de Karatê. Tudo bem, Juliana? A Juliana é grande, eu sei porque eu tô baixinho, mas é que a Juliana é grande. Ela é tão grande que ela... 2 medalhas. Medalha de Shiai, Comitê e Kata, é isso? O que você achou do campeonato, Juliana? Mesmo que tiveram alguns errinhos de mudar as minhas lutas, mas foi legal, foi bom. Olha só, a gente aprende com os erros também, não é? Há quanto tempo você pratica karatê? Desde os meus 2 aninhos. 2 aninhos que ela pratica karatê, olha só. E você pode dizer que o karatê hoje está na sua vida, é isso? Te ajuda nos estudos? Pode ser, podemos falar isso. Sim, ajuda na concentração. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já usou karatê na escola? Brigou com alguma coleguinha? Não, né? Ainda? Ainda não. E nem vai brigar, né, Juliana? Não é isso que você ensina pra você? Ajudar o próximo, isso é muito importante. É isso aí. Juliana, parabéns, tá? Pelo resultado do seu kata, né? Pelo seu comitê, tá bom? Continue seguindo aí forte no karatê, tá? Eu tô aqui com a Maria, que é praticante de karatê, atleta de karatê, faixa roxa, né, Maria? Sim. Você pratica karatê há quantos anos? 4 anos. 4 anos. Você começou então com? Acho que 9. 9 anos. Tá. E vem cá, Maria, me diz uma coisa, o que o karatê proporcionou pra você na sua vida? Ele me proporcionou principalmente disciplina, porque eu era uma pessoa muito estressada, que não tinha muito controle, e o karatê me ensinou a saber controlar meus sentimentos muito bem. Como é que isso se refletiu na escola, por exemplo, com seus colegas? Você já sofreu bullying? Já. Isso você já praticava karatê? Não, já. Não. Foi antes e depois? Antes? Foi antes e depois. E como é que você enfrentou essa situação do bullying? Antes eu chorava muito. Aí depois eu fui levando, entendeu? Fui seguindo e vendo que, não acrescentava nada pra minha vida escutar essas coisas. Você acha que o karatê te ajudou com isso? Ajudou muito. Principalmente seu sensei. Seu sensei? Isso é uma coisa que eu perguntar, assim, qual que é a importância que tem o sensei pra você na sua vida? Muito, ele é um pai pra mim praticamente, entendeu? Ele me ensina muita coisa, ele levou outro nível. E hoje você medalhou, eu tô vendo aqui. Sim. Pegou que lugar? Primeiro. Primeiro lugar na sua categoria, que é? Sub-14. É isso aí, Maria, parabéns. Continua firme assim no karatê, que é muito importante a gente levar o karatê para mais crianças. Você acaba sendo um exemplo também, tá bom?
É isso aí, parabéns, viu? Obrigada. Eu estou com a Clara, que é faixa Laranja. laranja de karatê, competiu e olha só, medalhou. Foi o que, Clara? Comitê? Comitê, né? Estou também com a Silmara e com o Lucas, que são os técnicos da Clara. Clara, como é que foi hoje para você a experiência de participar do campeonato? Foi muito legal. Foi a minha primeira experiência no Campeonato Paulista, dentro da federação, né? Porque até então eu nunca tinha participado de nenhuma. Então foi meu sonho participar de várias das competições. Que legal! E assim, me diz uma coisa, hoje você lutou, né? Você fez comitê. O que você aprendeu hoje? Qual foi a sua experiência de aprendizado na luta de hoje? Eu tenho que melhorar algumas coisas na estratégia de quando eu vou lutar, eu preciso melhorar minhas estratégias assim, durante a luta. Você acha que você entrou preparada, pensando na estratégia que você ia fazer, e aí faltou alguma coisa ali? Sim. Silmara, me conta uma coisa, há quanto tempo que você dá aula para essa fofa aqui? Já tem uns 4 anos, né? 4 anos já que ela tá com a gente. Tá. Lucas também, vocês dois têm um projeto social, não é isso? Isso. A Clara faz parte do projeto? Faz parte do projeto. Tá. Me fala um pouco desse projeto social, como é que é? Esse é um projeto da Prefeitura de São José dos Campos, né? E na cidade de São José dos Campos existem as escolinhas de karatê. Mas e existe um projeto chamado Atleta Cidadão, que ele é voltado para competição, né? A gente identifica talentos através dessa escolinha, de seletivas, né? Esses núcleos de aprendizagem, e a gente começa a inserir, né, a competição, ir nas competições do calendário da Federação Paulista, né? E vemos aí o resultado, né? Aí a criançada tem todo o apoio da cidade. Da cidade ajuda, né? Da prefeitura? Isso, ela que ajuda a criançada, né? Para chegar até aqui, pagar o campeonato, no transporte, no equipamento, tudo. A cidade de São José que está ajudando a criançada. E o nome é bem sugestivo, né? Projeto Atleta Cidadão, né? Quer dizer, a gente transforma o cidadão. É isso. E como é que a gente faz essa transformação? Já começa, né, de pequenininho, né? Desde criança, trabalhando a criança aí com os ensinamentos do karatê, né? Isso. A partir dos 7 anos aos 9, tem essas escolinhas né, que são a base, né? Os núcleos de desenvolvimento, né? De aprendizagem. Aí a partir dos 9, as crianças são inseridas nesse projeto com formação competitiva, mas também tem o objetivo de formar cidadãos também. E me diz uma coisa, o quanto que vocês observam que o karatê impacta na vida das crianças? Acho que impacta dentro da escola, dentro de casa, no respeito, na maneira de falar com os pais, no caráter. Então, você percebe essa transformação em você? Você acha que o karatê te fortalece? Ou poderia fortalecer as crianças que não fazem karatê? Fortalece. E como vocês acham, se agora falando com vocês, né, que veem isso em vários alunos, como é que vocês veem o posicionamento de um aluno de karatê frente ao bullying? Eu vejo assim que o karatê, né, ele traz essa força mental, né, o praticante, né, para quem pratica o karatê, porque é na persistência, é ali no dia do treinamento, na disciplina, né. Eu acho que na vida também é assim, né. Então assim a criança ela aprende a ter uma resiliência. Silmara, me diz uma coisa, nesse sentido, o quanto que você vê a importância do karatê ser levado para as escolas? Nossa, é muito importante. Porque os atletas que chegam em nós, mas quem sabe a gente chegar neles, né? O que ali pra gente, eu acho que tá faltando isso daí, a gente chegar nas escolas. Porque a gente trabalha no projeto que é dentro do núcleo da prefeitura, né? É um poli que é fechado. Mas a gente tá trabalhando nisso sim, de conseguir levar pra escola. Muitos pais que não conhecem inclusive o karatê, eles acham que quando você ensina o karatê precocemente, já muito cedo para a criança, ela pode usar isso contra os coleguinhas, machucar os coleguinhas, quando na verdade não é bem isso, né? Não. O que você tem a dizer para eles sobre isso? Converso isso com os meus pequenos, né? Que eles aprendem ali
é para ser usado ali, né? Não é para ser usado na escola, para agredir o amiguinho. A gente conversa bastante sobre isso. Porque é uma arte que tem que ser vivida ali no momento e para aqui, né? Uma competição. Não para mostrar para o amiguinho na escola, olha o que eu sei fazer, né? Top. Aí não. E um dos lemas do Karatê é o respeito, né? Respeito acima de tudo. Então a gente busca ensinar, né? Esses valores, esses princípios que o Karatê traz. Então é uma das coisas assim, que você vê a diferença no aluno, o pai diz, pessoal, organiza o chinelo, né? Tem um lugar para colocar a bolsa e tal. Aí o pai fala, nossa, antes ele chegava da escola, jogava todas as coisas de chinelo. Agora tá chegando em casa, até o chinelo tá no lugar certo, tá posicionado. Os meus aluninhos mesmo, que é iniciante, quando eles entram, eles vão de qualquer jeito. Acho que eles estavam brincando na rua e ia. Só que aí na conversa, né, agora eu acho super legal, eles chegam todos cheirosos, todos tomando banho, todos arrumados, assim todos mesmo, bonitos. Cara, Eles vão mudando, assim, eles vão subir de assim, degrau, né? Eles entram de um jeito e vai mudando totalmente assim, a qualidade de tudo deles mesmo. E a competição também traz essa troca, né? Porque eles começam a ver outras pessoas, como se comporta, como se posiciona, fala, nossa, fulano ali daquela categoria. E a gente vê a transformação, quando a gente vai levando cada competição, às vezes um nível diferente. Todos eles ficam bem unidos. Até a gente conversa bastante agora, né? Que cada vez que a gente volta de um campeonato, eles todos ficam mais unidos. Tipo, virou uma família já mesmo, né? Assim, no começo, quase eles não se falavam. Agora, um não vive sem o outro. Existe uma certa irmandade. Exatamente. E vem cá, você... Clara, como é que é o diálogo? Você conversa muito com os seus professores, você troca muito com eles, não só a questão do karatê em si, né, mas as questões da vida, no dia a dia. O mestre, o sensei tem muito disso, né? Ele acaba sendo uma referência para as pessoas. A gente constrói uma relação de confiança com todos, né? E não que, assim, quando talvez tem alguma atitude, que essa relação de confiança ela é quebrada, não quer punir o aluno, mas às vezes a gente tem uma certa consequência para ele de forma educativa, né? Às vezes até mesmo, nessa competição você não vai, porque você fez isso, aquilo. E uma das coisas que na quinta-feira, né, véspera da competição aí, nós teve o nosso último treinamento e eu levei meus pais lá, né? Porque meus pais, eles passaram por tudo isso, me levou pra competição e tal, aí eu levei lá, os outros pais que estavam lá presentes, fiz eles perfilar, fazer o cumprimento junto com a gente, para eles perceberem que eles representam não só o nome da cidade, mas representam a família deles também, representa, né, os amigos, aonde eles convivem. E, então, para mostrar essa importância que é estar dentro de um grupo, participando de uma competição. O nosso sensei, a gente tem um sensei, né? É o meu esposo. Tá. E esse aqui cresceu com a gente. Comigo e com o meu marido. Legal. Ele tá com a gente desde os 6 anos Como é e que chama meio seu dele. marido? O meu é o Christian Cruyff. Legal. Ele tá com a gente desde... Eu falo pra eles. Ele começou pequenininho. A gente tá vendo 3 gerações aqui. Exatamente. 3 gerações. Ele começou com a gente. Ele tinha 6 e meio, né? Não tinha nem 7 anos. Olha que história bonita. E aí a gente tá junto até hoje. Eu falo pra eles. E hoje meu filho também treina com ele, que eu tenho um filho especial, que amanhã ele vai competir. Vai participar, né? Vai. Eu tenho alunos que vêm também. Isso, E eu tenho foto. Meu marido ensinando ele ensinando meu filho. E é isso. Legal, olha só quanta história bonita, né, do karatê. Gente, quero agradecer vocês, então, Silmara, Lucas, cara, parabéns, viu? Parabéns pela medalha, pela competição, né? A gente sabe que a medalha não é o fim, o importante é participar mesmo, né? E vamos lá, a gente está entrevistando todo mundo aqui. Obrigado pela audiência, curtam e compartilhem aí. Olha só essa patota, essa gente toda aqui comigo. Estou aqui com o Sensei Ricardo. Sensei Ricardo Faixa preta, primeiro dan. Faixa preta, primeiro dan, estilo? Shotokan. Sensei Francisco, que é? Também Shotokan. Professor de Karatê. Que dan? Quarto dan. Sensei Leonardo. Primeiro dan Shotokan. E os atletas, os grandes campeões aqui, as campeãs, né? Qual é o seu nome? Heloísa. Heloísa, e você? Viviane. O que vocês participaram? Você pegou
Terceiro? Segundo lugar. Segundo lugar em? Comitê. E você? Primeiro lugar em comitê. Primeiro lugar em comitê também. Me fala uma coisa, como é que foi a experiência de hoje de vocês? Nervosinho. Mas vocês estão nervosos agora? Não precisa ficar nervosa agora. Não. Nervosinho, ó, vocês que lutam comitê, vão ficar nervosos agora só porque tem uma câmera ali? Não, né? Relaxa, já ganharam a competição, né? O importante é participar, não é isso? Vocês praticam há quanto tempo? Desde 2017. 2017? 2015. Ah, então. Vocês já são profissa, né? Já tem história aí. E como é que é essa história aí? Conta pra nós de treinar essas duas campeãs. Olha, esse treinamento foi um treinamento conjunto. CC Ricardo, CC Leonardo estiveram juntos aí pra gente fazer um treino. Nós treinamos dentro de dois clubes escola no Cambuci. CC Ricardo fica lá, junto com o CC Marcão, CC Rubens. Eu fico no Ipiranga, com o CC Leonardo e o CC Cabral. Aí a gente, unidos, nós fazemos os treinos de competição. Como muitos já sabem, a gente vem falando, nós estamos no período pós-pandemia, isso para nós é uma retomada do projeto, retomada de colocar atletas nas competições paulistas. Para nós é uma grande satisfação pelas duas, né, mais uma opção que estão classificadas para o brasileiro, e para nós é uma conquista. A gente está indo retomando e reforçando ali o nosso treinamento para com elas. Tá bom. Aqui nós temos praticamente 4 gerações, né? Começa aqui, CC Ricardo, Francisco, Leonardo. Quantos anos, Leonardo? 40 anos. Nossa, e vocês aqui jovens também. Olha só, nós temos 4 gerações de karatê. 120, 150, né? Aí, Fala uma coisa, Ricardo, você que tem mais tempo aí de prática, de experiência, como é que você vê a importância do karatê na vida das crianças? Bom, eu acho a priori fundamental, né? Mesmo porque nós participamos de karatê voluntário. Todos nós aqui somos voluntários, usamos os prédios públicos, né? E infelizmente não é estendido às escolas, né? Porque a arte marcial no corpo, ela faz com que a pessoa use os dois lados do corpo. Significa que se usa também os dois lados do cérebro, né? Gera mais foco, saúde, educação e outras coisas, né, que estão presas à arte marcial. Isso que o CC falou é verdade, né? Como é que vocês sentem que o karatê melhorou na escola para vocês? Vocês acham que melhorou onde? Acho que no respeito. E as pessoas, às vezes, quando elas vão falar que a gente vai bater nelas. Respeito. Você fala assim, as pessoas acham que você vai bater nelas, é isso, né? É porque talvez você mostre para as pessoas, não é porque você luta karatê, mas talvez porque você adquiriu uma grande confiança em você mesmo, é isso? Você acha que o karatê te ajudou muito nessa questão de você ter mais confiança? Mas você acha que poderia ter karatê na sua escola? Você acha que melhoraria, ajudaria lá também? Sim, porque é muito bom. O pessoal sabe se seja e daí quanto mais Você falou... karatê ajuda para disciplina. Sim, você falou que tem muito bullying. Você vê muito isso na sua escola? Sim, E quando você já aconteceu alguma situação de você impedir uma ação de bullying, ou você te quando a menina bateu no garoto. Mas você não usou o karatê, o que você fez? Eu só peguei ele pelo braço e saí com ele. Você tirou seu amiguinho daquela situação, porque ele não conseguia sair, né? Ele estava sofrendo bullying e não conseguia sair. Tinha feito uma roda em volta dele. Nossa, uma roda? E aí você já praticava karatê? Já, né? Aí você acha que o karatê te deu confiança para entrar lá e resgatar seu amiguinho? Isso é muito bacana, né, Francisco? O conhecimento do dojo indo para fora. Você fala disso daí, o karatê não é só ali. A disciplina não é só dentro do dojo. É fora, em qualquer lugar que você esteja, você tem que mostrar que é um karatê. Seja em casa, na escola, na comunidade religiosa e na escolar também. Isso é muito importante. Não adianta ser um ótimo atleta, bom aluno dentro do dojo e fora na disciplina. Isso aí tem que ser conhecimento da arte, tem que ser espalhado para fora.
Vocês costumam convidar muitos amiguinhos para fazer karatê com você? Sim. Vocês conseguem levar? Conseguem? De vez em quando eles levam. E aí você fortalece ainda mais o vínculo de amizade, né? Que bacana. Olha, parabéns para vocês, viu? Você está muito contente, né? É isso aí, gente. Olha só o impacto que o karatê pode ter na vida das crianças, tá? A gente fica por aqui, vai entrevistar mais professores. Obrigado, Obrigado, Smith. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente também. Obrigado também. Olha só, eu tô com o Wilson aqui, que é professor beleza. e técnico de karatê, estilo Shotokan. Wilson, você esteve aqui participando com quantos alunos? 5 alunos. Hoje 3, amanhã mais 2. E como que foi o desenvolvimento, o desempenho Um ficou em quinto lugar, uma foi eliminada na primeira fase e um foi campeão paulista. Quanto tempo que você dá aula para criança? Para criança, 6 anos. 6 anos. 6 anos. E assim, o que você observa de mais importante que o karatê levou para essas crianças nesse período que você ensina? Esperança. Porque o karatê, ele mudou minha vida quando eu era mais novo, né? Eu sou da periferia da Zona Norte de São Paulo e eu tenho muitos alunos que também são oriundos de lá. O CT foi criado lá com o intuito de ajudar as crianças a sair dessa violência, a buscar uma nova oportunidade de vida, que eu sei que o karatê ele traz isso de uma forma surpreendente. O karatê, assim como todas as artes marciais, mas o karatê tem muito projeto social, tem muito projeto assim que impacta na vida das crianças, né? Na periferia. Com toda certeza. Lá nós temos um projeto da Bushikai, que é uma associação irmã nossa, que lá a gente dá aula gratuita para as crianças, onde a gente desenvolve coordenação motora, temos atletas de PCDs também, então é bem interessante, bem legal. É mesmo? Como é que você tem algum atleta de PCD participando? Hoje não, mas na verdade a gente não levou eles para competições, mas nós temos dois atletas. Dois atletas. Tá. E diz uma coisa, assim, o que de mais importante você vê nesse desenvolvimento de formação da criança do caráter nos primeiros anos, os 7, 8 anos, em relação a estudo, na escola, né, o comportamento dentro de casa? Então, eu acredito que o karatê, ele, por ser uma arte marcial oriunda do Japão, né, oriental, ele possui algumas coisas assim que as modalidades não têm, como a disciplina, como o respeito pela hierarquia, como você acreditar até o final nas suas coisas. Então você vai mudando o caráter daquela criança já desde novo. Então ele chega lá, é um bom dia pro sensei, ele respeita, ele entra no tatame descalço. Tudo isso daí, inconscientemente, ele está respeitando algumas normas que servirá para a vida e ele vai acabar desenvolvendo, vai ser um ser humano melhor no futuro. A gente vê isso também, essa questão do respeito, né? Exato. Respeito em relação ao próximo, respeito às diferenças. Sim. A gente vê hoje um quadro, né? A gente vê um quadro assim, no Brasil, no mundo, assim, o preconceito é uma coisa mundial, né? Com certeza. É global. Com certeza. Mas no Brasil a gente tem uma coisa muito forte ainda do preconceito racial, do preconceito homofóbico, do machista. Sim, como é que você vê isso? Não no karatê, porque a gente sabe que no karatê talvez ainda existe uma certa predominância no meio mais antigo, né? Mas como é que é com as crianças? Então, nós treinamos todos juntos, né? É igual, por exemplo, hoje durante a competição eu ouvi bastante assim que a minha atleta, ela batia muito pesado. Minha atleta, ela treina com um menino normal, então ela vai, treina, elas são acostumadas. Eu tenho atletas que são de orientações sexuais, são gays, são lésbicas, né? Criança? Então, não, adolescente para adulto. Tá. Então, tipo, lá no meu centro de treinamento, pelo menos, isso é muito normal, entendeu? Porque tem que ser assim, na realidade, né? As pessoas hoje, nós vivemos num mundo muito cruel. E se a gente não incentivar nossas crianças a entender que o coleguinha pode ser diferente, tá tudo bem. Isso é uma coisa que você faz com os seus alunos? Você procura fazer com que eles se sintam à vontade de manifestar esses primeiros sinais de o que está acontecendo comigo, como é que eu me encaixo nesse mundo? Eu dou muita liberdade pela questão deles serem o que eles quiserem. Assim como eu faço isso com meus Mas você acha que eles conseguem entender? Você acha que o Sensei pode ser um canal importante para ajudar? Hoje eu vejo eles, né, me veem como Sensei, às vezes mais como um pai.
Pela questão do quê? Onde veio, a família cheia de problema. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm muita dificuldade financeira, entendeu? Que passam. Então, nós fazemos de tudo para tentar ajudar. Inclusive, dando cesta básica e tudo mais. A gente faz essa correria para eles, entendeu? Para que eles foquem apenas no karatê e tenham paz, tranquilidade, entendeu? Então, nós como professores, tanto eu quanto meu sócio, Jefferson, nós tentamos trabalhar muito isso dentro da cabeça deles, para que eles consigam levar uma vida da forma que eles querem, tendo liberdade de expressão, né, que é muito importante, e levando a vida de uma forma leve. Agora, você tratando com crianças que vivem na periferia, sim, sim, numa situação até de vulnerabilidade maior, sim, bastante. Quer dizer, e aquele negócio, né, onde falta pão, todo mundo fala alto, ninguém tem razão, às vezes assim, falta, como você falou, falta comida e tal, isso leva a uma situação de conflito dentro de casa, e eu imagino que isso deva acontecer e acaba chegando até você. Sim. Como é que você vê o aluno de karatê, agora falando do aluno de karatê, em comparação a outras crianças que não praticam arte marcial, como é que você vê essa questão de resiliência do aluno de karatê? Ele enfrenta melhor essa situação? Sim, porque ele aprende desde novo a ser mentalmente forte, como já diz o nosso Dojokun, né? Então, a gente tem a questão do respeito, tem o conter o espírito de agressão, tem a questão do criar o intuito do esforço. Então, ele está ali sempre batalhando, porque a gente só vai conseguir alcançar nossos objetivos se nós batalharmos, se a gente for atrás, não adianta esperar que as coisas vão cair do céu. Com relação a que nem você falou sobre conflito contra fome e tudo mais, hoje nós vemos assim, por exemplo, assim, na periferia, onde eu dou aula, que acontece o seguinte: você vai lá, você chega em casa com R$10, é muito mais legal do que você chegar com uma nota 10 no boletim. Então, o que nós tentamos fazer? Fica aqui dentro do CT, a gente vai trabalhar o que você precisar aí, nós vamos correr atrás para você. E seu estudo é extremamente importante, tanto que meus alunos crianças todos apresentam um boletim para mim. Você cobra isso dele? Claro, com certeza. Bacana. Com certeza, eles, se não tiver, não troca faixa, não vai para competição. É uma condição para você poder aplicar o exame. Porque a educação que vai salvar o nosso país, nosso estado, nossa cidade. A educação que vai salvar a vida da pessoa. E nesse sentido, isso, como é que você vê a atividade do karatê dentro das escolas? Você acha que isso pode impactar? Com certeza, vixe. Um amigo meu até citou a questão do militarismo dentro da escola, que todo mundo deveria passar, não sei o que, não sei o que. Eu não concordo. Eu acho que, por exemplo, uma arte marcial oriunda do Japão já seria mais que suficiente, um judô, um karatê, por conta dos princípios, dos fundamentos. Então eu acredito que contribuiria muito. Tá? É porque a gente, quando fala de arte marcial, tá ficando muito mais em respeito do que subserviência, né? Não, eu não acredito. Eu acredito que quando eu falo de arte marcial, eu falo da questão da gente não desistir. A questão, você está falando do respeito, eu falo assim, da gente ir atrás dos nossos objetivos. Sim. Nós temos que ser pessoas melhores, mais do que ontem. Então, se ontem eu era uma pessoa, amanhã eu tenho que ser muito melhor. E Wilson, quais são os próximos planos aí para vocês aí? Então, foi o primeiro campeonato paulista, nós como uma associação, né, o White Tiger. E amanhã nós estamos aqui de volta. E agora vamos ver como é que ficou. Tenho 2 classificados já para o brasileiro. Vamos ver como é que vai ficar de agora em diante, né? Deixa que as coisas andem naturalmente, que as coisas fluam. Para mim, o mais importante é que eles sejam seres humanos do bem. Legal, muito bem. Olha só que história bonita, né? Mais uma. Wilson, muito obrigado. Obrigado, eu te agradeço. Parabéns. Valeu. Sucesso aí. Obrigado. Estou aqui com o Sensei Iga e as suas alunas atletas. Todas faturaram medalha hoje. Olha que coisa bonita. Sensei, como é que foi a experiência hoje? Foi muito bacana. Essas 3 meninas aqui conquistaram a medalha na mesma categoria, enfrentaram adversárias fortes e depois, quando foi afunilando, se encontraram, né? Sempre mostrando a amizade que elas adquiriram no treinamento, porém cada uma dando o seu melhor em busca do resultado, tá? Então hoje as 3 conquistaram medalha de ouro, prata e bronze na mesma categoria. Vamos apresentar as atletas? Você é a Júlia, Thalita, tá, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês todos competiram em comitê? Sim. Comitê, isso. Você pegou segundo, bem, primeiro. Fecharam o pódio, né? Fecharam o pódio. Tudo bem. Me fala uma coisa. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu hoje aqui?
a concentração, o estudo de quando a gente vai competir com uma pessoa, a gente tem que estudar bem ela para ver as técnicas e poder ganhar lá, entender o jogo da pessoa. E você, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu hoje no evento? Coragem, né? Como posso dizer? Não me vem a palavra na cabeça, mas do respeito também. Respeito pelo adversário, né? Muito bem. Você sabe que eu penso assim, às vezes, se não fosse pelo adversário, a gente não teria nem condição de estar aqui, né? De poder, é uma troca no final das contas. E você, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu hoje? Coragem também. E também o fato de você estudar a pessoa, que uma vez você pode perder bastante pontos. E tentar, ao mesmo tempo que você se defende, você também tentar casar. Cecê, há quanto tempo você trabalha com essas crianças? Elas começaram em 2017 na escola, né, um projeto que a gente tem nas escolas municipais de São Vicente, e depois de um certo tempo se dedicando, começaram a treinar nos centros esportivos da prefeitura e também na nossa associação Riga Dojo, tá? Então acompanhando o treinamento aí por volta de 5 anos. Me diz uma coisa, Cecê, o quanto que você vê o impacto que o Karatê teve na vida delas, nos seus alunos em geral? É muito legal ver assim o desenvolvimento delas, né? De todos os alunos de uma forma geral, mas da gente poder acompanhar, né? De crianças agora pré-adolescentes, né? E desenvolvendo, pegando gosto pela modalidade, pelo Karatê, buscando se aplicar nos treinamentos, ajudar os colegas. Então, esse desenvolvimento que a gente vem acompanhando há alguns anos e agora está começando a mostrar resultados. Cada uma delas se destacou um ponto importante do aprendizado do Karatê, que é estratégia, né, diante de uma atividade de competição, a questão da coragem, a questão da confiança, da disciplina. Esses são atributos que o Karatê traz para o mundo, para a criança já nos primeiros anos, né, que ela começa a praticar. Ao que se dá isso, na sua experiência? O que acontece? Qual que é o grande valor do Karatê nesse sentido? O grande valor do Karatê é muito mais do que essa medalha que elas conquistaram hoje, né? Eu acredito que o valor do Karatê é formar o cidadão, né? Formar um vencedor na vida. Então, seja lá o que elas escolherem no futuro, daqui para frente, mas buscarem aplicar aquilo que elas aprendem no treinamento e que elas falaram agora. A lealdade, a sinceridade, o respeito, com muito esforço, muita responsabilidade, né? Tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, que seria o Dojokun, né? Os lemas do Karatê, e aplicar na vida e ser grandes vencedores, não só numa competição de Karatê, mas sim no dia a dia que é a vida. Tem Karatê na escola de vocês? Todas elas iniciaram o Karatê na escola, mas aí começaram a crescer, mudaram de escola, acabou o projeto que elas faziam, então elas começaram a fazer em outros projetos, mas começaram comigo e continuou até hoje. Tá. E na época era na escola. E vocês acham que o Karatê na escola é uma coisa boa? Sim. Você acha que essa questão do Karatê, essa questão do bullying, o Karatê acaba sendo uma forma de empoderar a criança a não se deixar bater, a enfrentar? No dia a dia a gente tenta trabalhar a autoconfiança, né, nas aulas, na competição também, né? Eu falei para elas antes de iniciar, né, que buscassem ser a melhor, que confiassem naquilo que elas treinaram, procurar chegar aqui e enfrentar de igual para igual qualquer adversário, né? Então, isso, quando a gente leva essa prática para a nossa vida, a gente enfrenta aí as adversidades, né, que surgem no dia a dia com mais tranquilidade
com mais capacidade assim de solucionar os problemas também. Vocês veem o Sensei como uma referência de apoio na vida? Sim, muito. Agora que você pegou a responsabilidade. Bastante, né? Na vida inteira. O que é o Sensei, assim, além de uma referência para você? É como família. Basicamente, como pai. Como é que é a sensação para você, pro Sensei, quando tá o aluno lá disputando, assim, no cotô, não tem como você... O mundo parece que desaparece, né? E você fica ali junto com ele, mesmo estando fora do cotô. Como é que é essa experiência? É muito bacana, né? A gente poder ver o desenvolvimento delas, né? E poder ter orgulho, né? Da pessoa, da atleta, da estudante, que cada uma delas está se tornando, né? Mostrando o resultado dentro do tatame, mas mostrando o resultado também, sendo bons filhos, sendo bons alunos na escola, né? E isso acaba trazendo sucesso para a vida. Tá aí, olha só, mais uma lição de karatê para vocês. Compartilhem, curtam aí, vamos incentivar o karatê nas escolas, nas academias. Tá? Sensei, muito obrigado pela participação. Obrigado, vocês, parabéns também. Eu estou aqui com o Sensei Dedé, que vai nos dar uma entrevista rápida para falar sobre a importância do karatê para as crianças, na vida das crianças. Tudo bem, Sensei Dedé? Tudo bem, então, satisfação. Vamos lá, começando. O senhor é vice-presidente da Federação Paulista de Karatê? Exatamente, eu sou o próximo presidente, eu acho, viu? E há quanto tempo que o senhor dá aula de karatê para as crianças? Eu comecei precocemente, comecei em 78 na Academia ONU, na Brigadeiro Luiz Antônio, comendador ONU. Em São Paulo? Em São Paulo. Brigadeiro com a Paulista, na Academia ONU. Na época era a primeira academia do Brasil de judô, tá bom? E há quanto tempo que o senhor dá aula? Então, já dou aula desde 78, quer dizer, já estou com 44 anos que estou fazendo agora. 44 anos. Comecei moleque dando aula. Quantos alunos você deve ter acumulado nessa história, né, Sensei? Rapaz, olha, já passou muita gente. Eu já até fiz uma estatística assim, que cada 100 pessoas que entram na academia, um só chega a faixa preta, você acredita? De cada 100, De cada 100, um só pega. Você nunca parou para pensar nisso não, né? E por que o senhor acha que acontece? Porque assim, a pessoa entra na academia, um porque viu um filme de fulano, outro porque alguém indicou, outro porque apanhou na rua, igual eu apanhei na rua, fui procurar karatê. Então, várias situações. E assim, o que nesse tempo todo o senhor observou que o quanto que o karatê pode impactar na vida das crianças? Rapaz, você fez uma pergunta muito interessante. Primeiro, ajuda na educação, disciplina, até na alimentação, você acredita que ajuda? Uma criança que não comia, por exemplo, salada, a mãe chegou na academia e falou: ô professor, manda meu filho comer uma saladinha. E eu falei: ó, para ficar bom de karatê, vocês têm que comer salada. A criança começou a comer salada, a mãe chegou e falou assim: não é que você fez meu filho comer salada? Então você viu como é que ajuda? É aquela coisa que santo de casa não faz milagre, né? Exatamente, rapaz. Tá. Mas por que o senhor acha que acontece esse fenômeno do professor conseguir algo que em casa, normalmente dentro de casa é muito difícil? É moda da disciplina do karatê. Quando o sensei, que é o professor, fala para um aluno oso, por exemplo, esse oso é muito forte. Esse oso, o karatê Shotokan usa, o karatê Vadori usa. É um karatê, esse oso quer dizer assim, ó, a marinha japonesa ia para a guerra e virava para o capitão e falava assim: oso, significa até a morte. Então é disciplina. Então a gente ensina isso muito para a criança. Quando você fala a palavra osso, que é o cumprimento, esse cumprimento é muito profundo, é muito forte. Você tem que respeitar. Então a pessoa leva a sério esse osso. Então é o treinamento de karatê. Tá? Agora tem aquela ideia pré-concebida que a criança, quando aprende o karatê muito cedo, pode acabar utilizando isso contra os coleguinhas. Acontece isso? Pode acontecer, como pode ser ao contrário. No caso até de mim, quando eu comecei o karatê, entrei para brigar. Gostava de brigar, então eu falei: vou entrar na academia de karatê para ficar bom. Depois, com a disciplina, eu me controlei. Não briguei mais na rua. Quer dizer, o karatê controla. Então a criança, às vezes, ele entra no karatê para brigar e no final ele acaba
indo para uma competição, aprendendo a competir e acaba respeitando seu amiguinho às vezes. Então melhora a pessoa. Então, quer dizer, as regras de uma competição acabam servindo de forma até direta nessa doutrina de regras da vida, né? O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Exatamente. Eu, por exemplo, tive uma disciplina do meu pai, rígida, evangélica e tal. Mas quando eu entrei na academia, que eu aprendi com o meu sensei, com o meu professor, começou a me dar aquelas aulas de disciplina, eu fiquei mais respeitando o meu professor do que às vezes o meu pai. Eu levei mais a sério aquela disciplina do que o meu pai. Então é uma coisa que a gente aprende com o treinamento do karatê. Agora, em geral, assim, em relação aos professores de karatê, de uma forma geral, não estou falando só de técnico, como tem hoje, por exemplo, uma competição, de todos os professores, o senhor acha que existe um consenso sobre como deve ser ensinado o karatê para as crianças? Desenvolvem uma metodologia própria ou eles acabam utilizando o que é padrão, por exemplo, que se vem ensinando, sendo ensinado de mestre para mestre? Tocou numa parte muito importante. O karatê no Japão é uma coisa. Quando ele chega no Brasil, igual o brasileiro que é meio folgadinho, o brasileiro que é meio relaxadinho, então a gente tem que dar uma adaptada nela. Aquela disciplina que é usada no Japão, é difícil chegar aqui no Ocidente, né? Oriente é uma coisa, Ocidente é outra. Então o professor acaba adaptando o sistema do karatê brasileiro, que é aquela coisa mais solta um pouquinho, não pode maltratar um aluno, não pode bater, não pode pegar um pau, ficar batendo, um bambu, dando bambuzada, porque um pai vai reclamar que o filho dele está sendo, né, maltratado. Então a gente leva pelo outro lado, abraça uma criança, que lá no Japão não faz isso. Tem mais acolhimento, né? Tem mais acolhimento. Isso que você acabou de falar, eu quando fui pro Japão, eu tive que explicar pro japonês que no Brasil a gente abraça um homem e uma mulher a gente dá um beijo, tá certo? Sendo que lá eles não faz nada disso, é distância um do outro, cumprimenta de longe e tal. E isso eu não concordo. Chega aqui no Brasil, quando você abraça uma criança, ele fica com mais carinho com você, com o sensei. Tá certo? Então é diferente. Esse é um diferencial do karatê no Brasil, né? Exatamente. E que os japoneses estão até copiando isso nosso, tá bom? Foi até uma aula que a pessoa falou assim, puxa vida, desse jeito eu acho que é melhor mesmo, né? Abraçar uma criança. Então já tem um japonês fazendo esse sistema no Japão. Ele acaba a aula, todo mundo pula em cima dele, brinca com ele. Isso não fazia uns anos atrás. Eu acho que hoje, sensei, você pode dizer com mais propriedade, mas acho que hoje existem inúmeros absolutos alunos de karatê muito maior do que no Japão, né? Bem maior. Olha, o karatê nasceu em Okinawa, foi para o Tóquio, evoluiu bastante. Mas hoje o brasileiro adora artes marciais. E quando fala karatê, igual eu falei no Japão, falei que eu, minha esposa e meus 2 filhos, e até meu neto treinava karatê, os caras ficaram assim, o quê? Ficaram de boca aberta, não acreditou. Sendo que o mestre, a família do mestre, ele levava para academia, mas ninguém gostava do karatê. Então o mestre chegou e falou assim, ó, é ele, a esposa e os filhos, tudo gosta do karatê. Eles abaixaram a cabeça com a cerimônia de respeito, falaram, puxa vida, o brasileiro gosta mesmo de karatê. Então essas coisas é nossa do Brasil, tá? O brasileiro gosta tanto do karatê mais do que o japonês, eu acho. Entendeu? Agora a gente estava falando de uma coisa importante lá dentro também, estava até conversando com outro sensei, assim, a gente hoje vive numa sociedade do Brasil, né, a gente sabe disso, uma sociedade cheia de preconceitos, né? A gente tem o racismo, tem o machismo, tem o fundamentalismo religioso. Já dentro do karatê, como é que o senhor vê isso? Uma pergunta muito legal. O karatê, como o judô, como outras artes marciais, não tem um preconceito. Vou te falar de boca cheia. Não tem preconceito. Nós botamos o kimono branco com preto, amarelo que é o japonês, o italiano que é o loirão, é o inglês que é o altão e assim por diante. Somos todos iguais. Não tem preconceito nenhum. Botou o kimono, somos todos irmãos. Nós temos a amizade de um karateca. A cor, por exemplo, não influi em nada no karatê. Pode ter isso como consciência, isso já passou comigo. Bom, a gente estava falando também sobre preparo físico dos professores e tal, né? E aí eu perguntei para o sensei quanto que o senhor acha, o que o senhor acha da qualidade dos golpes de perna dos professores em geral. O senhor acha que os professores em geral, não estou falando dos técnicos, em geral, todos os professores, o senhor acha que os professores têm uma boa abertura de perna? Eu acredito que no karatê, como é 70% de mão e 30% de perna, as pessoas dão mais ênfase para as mãos. Eu, particularmente, eu gosto muito da perna. Por quê? Porque o meu professor mandou eu treinar Kung Fu, depois pagou a academia de Taekwondo,
e eu fui obrigado a ficar bom de perna, quer dizer, não tive escapatória, entendeu? Então até hoje, eu com 64, eu adoro perna, e acho bonito quando o cara tem boa abertura, igual o Sérgio lá de Santos mesmo, que dava uma aula de Ura Mawashi, que ninguém fazia. Então, eu adoro a abertura e são poucos professores, tá bom? Acho que 30% gosta de perna, 70% gosta mais da mão. Então o senhor acha que a maioria dos professores, então, se 30% tem boa abertura e tem bom golpe de perna, o senhor acha que a maioria dos professores poderia melhorar um pouquinho a abertura e os golpes também, né? É que a tradição já diz, 70% do karatê usa a mão. E 30% de perna, porque eles vão treinar a perna se a mão é que mais se sobressai no karatê? Então são alguns professores que caem para esse lado de usar a perna. Não são todos não, são mais ou menos uns 30% mesmo. Então eu vou mostrar uma coisa impressionante, afasta um pouquinho aqui, olha só a performance do Sensei Dedé. Sensei, pode afastar mais aqui, ó. Posso segurar aqui na árvore para abrir a perninha? Ah, pode, olha lá. E fazer uma posição de perninha com 64. Olha isso! Aí assim, ó. Tá, ó, não, tudo bem, Sensei, deixa eu falar pro senhor, eu queria agradecer, tá? O senhor é uma pessoa muito simpática, obrigado por ter por ter participado da nossa entrevista aqui, por estar se dedicando tempo importante da sua vida para levar o karatê para as escolas, para as academias, e envolver as crianças também. Isso é muito importante e a gente valoriza isso muito no nosso canal. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Sensei Zeca, como ele gosta de ser chamado, né? Para falar um pouquinho sobre a importância do karatê para as crianças. Sensei, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? O que você está achando do campeonato aqui, nessa etapa? Legal. Primeiro, um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado por vocês estarem aqui. Assim, olha, depois da pandemia, depois de 2 anos, tudo que nós passamos, né, é um resultado bastante satisfatório. O último Campeonato Paulista que nós fizemos em 2019, nós tínhamos quase 2.000 atletas, né? Tínhamos quase 3.000 inscrições, 3.000 confrontos. Esse final de semana nós estamos com 1.400 atletas, nós estamos com 2.100 confrontos entre hoje e amanhã. Então é um número bastante grande, uma vez que 60% desse número de participantes são as crianças. 60%? As crianças entre 6, falo criança, até 17 anos. Então, assim, é um público bastante especial para nós. Tá, então assim, você colocaria que entre 6 e 14 anos é a maioria e depois de 15 para 17 é um público menor ou é mais ou menos ao contrário? Até 17 anos para baixo é um público bastante grande. Tá. Aí nós somos sub-21, somos sênior e depois o Master. O Master, a gente tem um grupo bastante específico. Dizem, como é que o senhor vê hoje o karatê influenciando a vida das crianças de uma forma geral? Assim, eu sou suspeito para falar porque eu faço karatê há 40 anos, 41 anos. Então, o que acontece? Qual a minha leitura disso aqui? Primeiro que o karatê é educativo, formativo, disciplinador, faz com que realmente a gente crie cidadãos através da filosofia da aventura do karatê. Segundo ponto, a criança acaba aprendendo com a competição o ganhar e perder. Isso é fundamental. Acaba lidando com suas emoções, que é difícil, mas acaba lidando com suas emoções de ganhar e perder de uma forma bem prematura. Isso faz com que ele cresça, com que ele aprenda a conviver com esse tipo de situação e, com certeza, o karatê com esse tipo de coisa faz com que crie mais líderes. O karatê ele acaba desenvolvendo esse espírito de liderança nas crianças. Sim, isso é uma coisa natural pela conduta que ele tem dentro do dojo, o respeito, a disciplina que ele tem, a questão de faixa. Então não é porque ele é faixa preta que ele vai subestimar alguém que é faixa amarela ou faixa branca, muito pelo contrário, ele tem que zelar por esse outro amigo. Então vai criando alguns conceitos que hoje em dia na sociedade nós não temos. Eu percebo também assim, que o campeonato em si é uma oportunidade que a criança tem de conhecer a importância das regras. Sim, exatamente, é como eu falei. Você entra, por exemplo, no dojo, você tem que estar com o mano passado, você tem que estar com o mano limpo, as unhas aparadas. Então você vai criando alguns conceitos, né, de disciplina que são inerentes na modalidade. Bom, esse foi aqui o papo rápido com o Sensei Zeca. E, Sensei, parabéns pelo campeonato aí. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e conte com a gente sempre. É isso aí, gente. Até mais. Até mais. Sensei, obrigado. Terminou. Que bacana, né? Um evento como esse. Um campeonato de karatê.
Dá para imaginar que algumas horas atrás isso aqui estava cheio de gente. Olha o silêncio. Foi só o que sobrou. Isso faz a gente pensar, né? De que adianta uma estrutura tão grande como essa aqui, se não tem o que possa preenchê-la? É isso. Essa é a essência. A essência é o que está dentro. É o que muitas vezes você, lá do lado de fora, não consegue enxergar. E a essência dos valores que foram comentados aqui pelos professores de Karatê é o que a gente tem de melhor para compartilhar junto às crianças, que são o presente e o futuro do nosso país. Então, vocês viram quantos valores bacanas a gente pode compartilhar com as crianças, nós como professores, como semeadores do esporte, do karatê. Por que não levar o karatê para as escolas como atividade extracurricular? Já pensou nos benefícios? Já pensou no impacto social que a gente pode ter? Nas oportunidades de trabalho que podem surgir para os professores de karatê? Então, por que não? Então, se você gosta dessa ideia, acredita nela, compartilhe esse vídeo aqui. Vamos fazer o karatê chegar ao maior número de pessoas, mostrar a essência desses valores que a gente pode transmitir para as crianças. É isso aí. Obrigado.